Sócrates. 7 de janeiro de 1937. Foi no Instituto Celeste de Pitágoras que vim encontrar, nestes últimos tempos, a figura veneranda de Sócrates, o ilustre filho de Sofronisco e Fenareta. A reunião, nesse castelo luminoso dos planos erráticos, era nesse dia dedicada a todos os estudiosos vindos da terra longínqua. A paisagem exterior, formada na base de substâncias imponderáveis para as ciências terrestres da atualidade, recordava a antiga Hélade, cheia de aromas, sonoridades e melodias. Um solo de neblinas evanescentes evocava as terras suaves e encantadoras, onde as tribos jonias e eólias localizaram a sua habitação, organizando a pátria de Orfeu, cheia de deuses e de harmonias. Árvores bizarras e floridas enfeitavam o ambiente de surpresas cariciosas, lembrando os antigos bosques da Tessália, onde Pan se fazia ouvir com as cantilenas de sua flauta, protegendo os rebanhos junto das frondes vetustas, que eram as liras dos ventos brandos, cantando as melodias da natureza. O palácio consagrado a Pitágoras tinha aspecto de severa beleza, com suas colunas gregas à maneira das maravilhosas edificações da gloriosa Atenas do passado. Lá dentro, agasalhava-se toda uma multidão de espíritos ávidos da palavra esclarecida do grande mestre, que os cidadãos atenienses haviam condenado à morte, 399 anos antes de Jesus Cristo. Ali se reuniam vultos venerados pela filosofia e pela ciência de todas as épocas humanas. Terpandro, Tucídides, Lises, Ésquines, Filolau, Timeu, Símias, Anaxágoras e muitas outras figuras respeitáveis da sabedoria dos homens. Admirei-me de não encontrar ali nem os discípulos do sublime filósofo ateniense, nem os juízes que o condenaram à morte. A ausência de Platão, a esse conclave do infinito, impressionava-me o pensamento, quando na tribuna de claridades divinas, se materializou aos nossos olhos o vulto venerando da filosofia de todos os séculos. Da sua figura irradiava-se uma onda de luz levemente azulada, enchendo o recinto de vibração desconhecida, de paz suave e branda. Grandes madeixas de cabelos alvos de neve molduravam seu semblante jovial e tranquilo, onde os olhos brilhavam infinitamente cheios de serenidade, alegria e doçura. As palavras de Sócrates contornaram as teses mais sublimes, porém, inacessíveis ao entendimento das criaturas atuais, tal a transcendência dos seus profundos raciocínios. À maneira das suas lições nas praças públicas de Atenas, falou-nos da mais avançada sabedoria espiritual, através de inquirições que nos conduziam ao âmago dos assuntos. Discorreu sobre a liberdade dos seres nos planos divinos que constituem a sua atual morada. E sobre os grandes conhecimentos que esperam a humanidade terrestre no seu futuro espiritual. É verdade que não posso transmitir aos meus companheiros terrenos a expressão exata dos seus ensinamentos, estribados na mais elevada das justiças, levando-se em conta a grandeza dos seus conceitos, incompreensíveis para as ideologias das pátrias no mundo atual, mas ansioso de oferecer uma palavra do grande mestre do passado aos meus irmãos. Não mais pelas vísceras do corpo e sim pelos laços afetivos da alma, atrevi-me a abordá-lo. Mestre, disse eu, venho recentemente da terra distante, para onde encontro possibilidade de mandar os seus pensamentos. Desejaríeis enviar para o mundo as vossas mensagens benevolentes e sábias? Seria inútil, respondeu-me bondosamente. Os homens da terra ainda não reconheceram a si mesmos. Ainda são cidadãos da pátria, sem serem irmãos entre si. Marcham uns contra os outros, ao som de músicas guerreiras e sob a proteção de estandartes que os desunem, aniquilando-lhes os mais nobres sentimentos de humanidade. Mas, lá no mundo há uma elite de filósofos que se sentiriam orgulhosos de vos ouvir. Mesmo entre eles as nossas verdades não seriam reconhecidas. Quase todos estão com pensamento cristalizado no ataúde das escolas. Para todos os espíritos o progresso reside na experiência. A história não vos fala do suicídio orgulhoso de Empédocles de Agrigento. Nas lavas do Etna, para proporcionar aos seus contemporâneos a falsa impressão de sua ascensão para os céus. Quase todos os estudiosos da Terra são assim, o mal de todos é
enfatuado convencimento de sabedoria. Nossas lições valem somente como roteirode. Coragem para cada um, nos grandes momentos da experiência individual, quase sempre difícil e dolorosa. Não crucificaram por lá o Filho de Deus que lhes oferecia a própria vida para que conhecessem e praticassem a verdade. O pórtico da pitonisa de Delfos está cheio de atualidade para o mundo. Nosso projeto de difundir a felicidade na Terra só terá realização quando os espíritos aí encarnados deixarem de ser cidadãos para serem homens conscientes de si mesmos. Os estados e as leis são invenções puramente humanas, justificáveis, em virtude da heterogeneidade com respeito à posição evolutiva das criaturas, mas, enquanto existirem, sobrará a certeza de que o homem não se descobriu a si mesmo, para viver a existência espontânea e feliz, em comunhão com as disposições divinas da natureza espiritual. A humanidade está muito longe de compreender essa fraternidade no campo sociológico. Impressionado com essas respostas, continuei a interrogá-lo. Apesar dos milênios decorridos, tendes a exprimir alguma reflexão aos homens quanto à reparação do erro que cometeram, condenando-vos à morte? De modo algum. Méletos e outros acusadores estavam no papel que lhes competia. A ação que provocaram contra mim nos tribunais atenienses só podia valorizar os princípios da filosofia do bem e da liberdade que as vozes do alto me inspiravam. Para que eu fosse um dos colaboradores na obra de quantos precederam no planeta. O pensamento e o exemplo vivo de Jesus Cristo. Se me condenaram à morte, os meus juízes estavam igualmente condenados pela natureza, e até hoje, enquanto a criatura humana não se descobrir a si mesma, os seus destinos e obras serão patrimônio da dor e da morte. Poderia dizer algo sobre a obra dos seus discípulos? Perfeitamente. É de lamentar as observações mal avisadas de Xenofonte, lamentando eu igualmente que Platão, não obstante a sua coragem e heroísmo, não haja representado fielmente minha palavra junto dos nossos contemporâneos e dos nossos pósteros. A história admirou na sua apologia os discursos sábios e bem feitos, mas a minha palavra não entoaria ladainhas laudatórias aos políticos à época e nem se desviaria para as afirmações dogmáticas no terreno metafísico. Vivi com minha verdade para morrer com ela. Louvo, todavia, a Antístenes, que falou com mais imparcialidade a meu respeito. É de minha personalidade que sempre se reconheceu insuficiente. Julgáveis então que me abalançasse, nos últimos instantes da vida, recomendações no sentido de que se pagasse um galo a Esculápio. Semelhante expressão a mim atribuída, constitui a mais incompreensível das ironias. Mestre. E o mundo? O mundo atual é a semente do mundo paradisíaco do futuro. Não tenhais pressa. Mergulhando-me no labirinto da história, parece-me que as lutas de Atenas e Esparta, as glórias do Párteno, os esplendores do século de Péricles, são acontecimentos de há poucos dias. Entretanto, soldados espartanos e atenienses, censores, juízes, tribunais, monumentos, políticos da cidade que foi minha pátria, estão hoje reduzidos a um punhado de cinzas. A nossa única realidade é a vida do espírito. Não vos tentaria alguma missão de amor na face do orbe terrestre dentro dos grandes objetivos da regeneração humana? Nossa tarefa, para que os homens se persuadam com respeito à verdade, deve ser indireta. O homem terá de realizar-se interiormente pelo trabalho perseverante, sem o que, todo o esforço dos mestres não passará do terreno do puro verbalismo. E, como se estivesse concentrado em si mesmo, o grande filósofo sentenciou: as criaturas humanas ainda não estão preparadas para o amor e para a liberdade. Durante muitos anos ainda, todos os discípulos da verdade terão de morrer muitas vezes. E, enquanto o ilustre sábio ateniense se retirava do recinto, junto de Anaxágoras, dei por terminada a preciosa e rara entrevista.